Olá! No vídeo de hoje eu quero falar sobre 5 das principais prisões mentais que a gente tem na nossa vida e que levam a gente a gerar muito sofrimento para nós e para os outros que estão à nossa volta. Aguarda aí que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Bom, primeiramente corre lá, se inscreve no canal. Nem todo mundo se inscreveu ainda no canal. Por incrível que pareça, tem gente que reclama que não sabe quando saem os vídeos. Mais ou menos por volta de quarta-feira sai um vídeo novo. Mas se inscreve para você ser notificado do vídeo novo que sai toda semana. Mas vamos lá. Quais são as 5 principais prisões emocionais que a gente vive no nosso dia a dia? A primeira delas é a ideia de que existe um eu estável. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você pensa na idade que você está, você tem uma tendência a pensar de uma maneira cronológica. Alguma coisa como, bom, eu estou com tal idade, portanto, há 10 anos eu era essa mesma pessoa que hoje está com mais de 10, menos de 10, enfim. Menos de 10 não, né? Que está com mais daqueles 10 anos de idade. E aí você tem uma noção de que você é uma pessoa que tem uma certa estabilidade. Como se você tivesse que, tecnicamente, sustentar uma coerência entre o que você foi e o que você é. Qual o problema desse tipo de perspectiva a respeito da personalidade, da mente, que cria um problema? A ideia, por exemplo, quando você fala assim, desde que eu me entendo por gente. Então, na sua cabeça, desde que você se entende por gente, você tem uma determinada característica. Como se essa característica fosse o que definisse você. Desde que você se entende por gente, sei lá, com 5, 7, 10 anos de idade, até hoje. Essa sensação de que você supostamente teria que sustentar uma mesma característica é muito maluca. Vou dar um exemplo pessoal. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu via as características do signo de Escorpião. Meu signo de Escorpião, nasci dia 24/10. E aí eu olhava lá, uma pessoa de personalidade forte, vingativo, quem não é leal a ele, blá 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 blá, aquelas coisas. Eu olhava aquilo na minha adolescência, me sentindo meio frágil com as minhas questões existenciais e falava assim, bom, que maravilha, né? Eu sou tipo um poderoso chefão, se alguém mexer comigo, Só que daí na prática, e com o tempo, com o processo de amadurecimento, analisando bem, eu nunca fui uma pessoa efetivamente vingativa. Eu poderia dizer que eu era uma pessoa mais para ressentida, então eu ficava caraminholando, guardando certas coisas de algumas pessoas. Mas depois de um tempo eu parei para analisar, nem isso muito acontece. Eu não fico alimentando ressentimento, muito menos ser vingativo. Então, quando paro para olhar essa característica que antes eu me distinguia, na minha cabeça, tá? Por ser daquele jeito, nem tem nada a ver com aquilo que eu sou. Então, sustentar uma suposta identidade, uma ideia fixa de que eu sou de um determinado jeito ou que eu tenho um determinado talento, por exemplo, na minha época de escola, eu era muito bom em matemática. E eu até me vangloriava internamente disso, né? Porque quem é bom em matemática precisa ter algum orgulho disso. Mas hoje em dia isso nem tem nada a ver, eu nem exercito mais tanto matemática, nada nesse sentido, estou na área de humanas. Então seria meio uma incoerência ficar sustentando certas visões a meu respeito que eu nem gosto e nem quero manter dentro de mim. Então a ideia de um eu estável, como se ele não passasse por nenhum tipo de crise, é uma das prisões mentais que a gente se pega e diz, esse sou eu. Não é. Talvez você tenha mudado muito mais do que você imagina. Outra prisão mental é uma das mais problemáticas no meu entendimento, é a distinção entre o interno e o externo como se fossem coisas completamente separadas.
Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Quando uma pessoa, por exemplo, diz assim: nossa, aquela pessoa é muito chata. Quando ela está dizendo essa pessoa é muito chata, ela não consegue perceber que a chatice é uma perspectiva a partir do ponto de vista dela na relação com aquela outra pessoa, dentro dos valores que ela tem. Por que eu digo isso? Porque por mais que uma pessoa possa parecer unanimemente chata, e portanto se você juntar 5 pessoas elas vão dizer chata, ainda assim existe a percepção dessas pessoas que entende dentro da perspectiva delas que é uma chatice. Elas podem estar contaminadas por um contexto cultural, por uma questão do que é visto como chato em determinada cultura, e se você trouxer uma pessoa de outro contexto cultural, aquilo vai ser uma pessoa, sei lá, vista como séria ou preocupada, ou sei lá, qualquer outra característica. Acho que quem já fez intercâmbio acaba notando esse tipo de coisa. Uma característica que é vista como muito positiva num determinado país é vista como desconfiável e a partir de outra perspectiva, de outra cultura. Então, quando você sai do seu mundinho, daquela bolha de relações que você tem ali, e você vai se deparar com outras pessoas, você se dá conta de que as características que você entende como absolutas e universais, elas têm uma relação de interdependência entre a sua perspectiva e aquela experiência em si. Então é um engano da nossa parte imaginar que as nossas opiniões, as nossas visões sobre as coisas, elas são uma câmera que está gravando a realidade dos fatos. Porque senão todas as pessoas teriam a mesma opinião de tudo. Então se a cor azul fosse bonita, todas as pessoas que olhassem a cor azul achariam bonita. Tem gente que acha bonita, tem gente que acha... não tenho nenhuma questão com o azul, tem gente que não gosta. Ou seja, é a partir da sua perspectiva que você pode definir uma coisa. Isso quer dizer que todas as opiniões que você tem sobre tudo, de alguma maneira, revelam muito mais o tipo de pessoa que você é dentro da perspectiva que você vê o mundo, do que só o mundo em si. Então, por exemplo, uma pessoa que acha que o tempo todo tudo é uma violência, tudo um problema, as pessoas estão brigando, é porque você tem priorizado essa perspectiva sobre outras. Porque se você vai ter uma visão global, você vai ver que existem momentos de violência, existem momentos de tranquilidade, existem momentos de confusão, existem momentos de... Enfim, sei lá, às vezes eu pergunto pra uma pessoa, ela tá num momento super tranquilo, eu falo assim, e aí, como é que você tá? Ai, nossa, eu tô preocupado, mas o que tá acontecendo? Nossa, esse mundo, mas agora, o que tá acontecendo? Ah, nada, mas... Nossa, eu tô preocupado. Quer dizer, esse eu tô preocupado com o mundo, quer dizer, ela carrega essa sensação de preocupação 24 horas, não importa se ela esteja em casa com a família, com os amigos, num momento descontraído, aparentemente, ela sempre carrega uma tensão interna. Então, essa separação entre mundo externo e interno é uma das grandes prisões. Quando a gente fala sobre alguma coisa, normalmente a gente está revelando muito do que nós somos. A terceira prisão mental é uma tendência que nós temos a uma fixação em relação ao mundo que nos cerca. Isso quer dizer o quê? Parece que nós estamos sempre colocando 2 tipos de categorização em relação às coisas. Das coisas que eu amo em oposição às coisas que eu detesto. Então, essa tendência nossa, meio passional, para bem ou para mal, é um dos grandes problemas da condução que a gente tem na nossa mente. Então, a gente não consegue, por exemplo, ter uma relação onde a gente não fique martelando obsessivamente quando a gente gosta de alguma coisa ou quando a gente não gosta de alguma coisa. Eu simplesmente não consigo, apesar de uma determinada coisa não me agradar muito, eu criar uma relação de não precisar me prender àquilo. Mas não,
Eu me prendo àquilo, eu afirmo que eu não gosto daquilo, eu reforço a ideia que eu não gosto daquilo. Toda vez que eu vejo aquilo, eu digo que eu não gosto daquilo. Então essa ideia de aversão às coisas me aprisiona àquilo. Isso acontece muito claramente, por exemplo, quando a pessoa termina uma relação, ou melhor, é terminada de uma relação, tá um pé na bunda. Ela fica com tanta raiva que aquela raiva em relação ao ex cria uma prisão onde a pessoa não consegue se desconectar daquele ex-relacionamento porque ela tá odiando, ela tá amargurada, ela tá com uma aversão em relação àquilo. Então, se por um lado um dia ela se apaixonou e só pensava naquilo, depois que a coisa terminou, ela também fica presa naquilo por uma questão de aversão. A nossa tendência a se identificar com aquilo que a gente gosta ou odeia é muito grande. Eu não consigo perceber de alguma maneira que aquilo não define quem eu sou. Seja o seu time de futebol, seja o partido político que você adota, seja, sei lá, qualquer coisa, a religião que você tem. Essa tendência nossa a fixar, a identificar a nossa identidade, a nossa personalidade, a nossa característica fundamental, aos nossos gostos e desgostos, aos nossos amores e desamores, isso tudo faz com que a gente se limite dentro dessa perspectiva de ficar fixado em uma determinada coisa por aversão ou por estar completamente apaixonado, como se nós não pudéssemos separar um pouco da nossa identidade daquilo tudo que nós temos como objetos de gosto ou não muito gosto. A quarta prisão mental é uma ideia que a gente tem de unicidade da nossa personalidade. Então, eu sou o Fred, eu tenho características X, Y, Z, que de modo geral elas são muito coerentes entre si. Elas têm uma certa sintonia, elas têm uma característica própria, eu tenho um jeitão de ser. E aí, o que acontece na prática que é meio maluco? Quando eu me deparo com uma outra característica de uma ação que eu tive que não comporta aquela imagem que eu tinha de mim mesmo, o resultado disso é angústia. Eu fico surtado, fico maluco, fico achando que algum problema muito grave existe dentro de mim, porque afinal de contas eu que me imaginei de um determinado jeito, estou agindo de outro. Então, quando a gente entende que existe uma multiplicidade da nossa personalidade, ou seja, que nós temos várias tendências dentro da gente, nós temos vários personagens dentro de nós, várias vozes internas que a gente pode não ouvir, a gente pode não prestar atenção, mas elas estão ali e elas nasceram de relações com pessoas importantes da nossa vida que têm jeitos diferentes. A gente tendo essa multiplicidade, quando eu me vejo tendo um comportamento diferente do que eu imaginei que eu deveria ser, aquilo não é tão assustador. Eu posso ter um trabalho de acolher aquele outro comportamento, aquela outra voz, sem achar que isso é uma incoerência, uma hipocrisia que eu devo morrer. Isso é uma coisa super importante. E a quinta prisão mental, que acaba decorrendo um pouco de todas as outras, o que é uma maluquice, é a noção de que o eu e os outros somos radicalmente distintos e que eu posso dividir as pessoas entre minhas aliadas e minhas inimigas. É como se eu não conseguisse perceber que, em última instância, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós queremos viver sem sofrer muito, todos nós queremos buscar a felicidade, todo mundo quer ter um tipo de conforto, uma segurança, um chão firme sobre o qual pisar, nós queremos ter relações nutritivas, nós queremos mais ou menos as mesmas coisas. Os caminhos que cada um busca acabam sendo diferentes, mas isso não nos torna radicalmente diferentes do que quaisquer outras pessoas. Então, toda vez que você olhar para uma pessoa e achar que ela é radicalmente diferente de você,
você está caindo numa prisão, numa armadilha mental. Se você tiver um pouco de exercício de empatia, mesmo a pessoa que você acha que é o seu inimigo, por exemplo, se é que você tem um, ela não é radicalmente distinta de você. Ela tem sonhos, ela tem medos, ela tem pessoas que ela ama, ela tem lutas, ela tem paixões, ela tem desapontamentos, desamores, assim como você. Não existe uma distinção radical entre as mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Então, não alimente esse tipo de visão, esse tipo de perspectiva, porque por mais que você ache que você está ganhando em dizer, olha, esse é meu território, você é louco, eu não sou, você é bandido, eu não sou, você é não sei o que, eu não sou, você é corrupto, eu não sou, você perde a dimensão de comunhão que você tem com todas as outras pessoas e a capacidade de nutrir compaixão e uma efetiva possibilidade de transformar o mundo, que na verdade é o seu mundo de relações pessoais. Espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Curta se você gostou. Se você não gostou, comente. Eu quero entender o que você não gostou, se foi uma dúvida, se você está com uma aversão à minha figura, enfim. Me siga nas redes sociais, compartilhe no Facebook, no Twitter. Vamos espalhar esse tipo de informação porque as pessoas estão carentes de serem nutridas emocionalmente e intelectualmente. E você sabe que eu tenho mais coisas a respeito de psicologia no amenteHumana.com.br. Lá você encontra vídeos gratuitos sobre psicologia, personalidade. Tenho certeza que você vai gostar. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.